Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou ler uma passagem que eu acho muito bonita. Eu vou ler a partir do capítulo 16, versículo 9. A visão entrou, Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos, Lídia, a pitonisa, o carcereiro de Filipos. E Paulo teve de noite uma visão em que se assentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciar o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direto para a Samothrácia, e no seguinte para Nápoles. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio onde julgávamos ter lugar para oração, e assentamo-nos. Falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entra na minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu em encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Vocês veem que até Satanás reconhece quando é de Senhor. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem um costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltassem agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos, tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplica e, tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da E vindo, lhes dirigiam súplicas e, tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Gente, vocês viram que eles foram na cidade. Deus os levaram até lá. Para quê? Para aquele povo saber também que era Deus que agia também naquele lugar. Por quê?
aquele espírito ruim estava naquela mulher, estava sendo usado, né? E eles estavam lucrando com aquilo, estavam ganhando dinheiro em cima de Satanás também, porque eles davam a legalidade para Satanás. Só que Deus, Jesus que é o dono do lugar. Então, eles foram mandados à prisão, exatamente por terem expulsado aquele demônio daquela mulher. E Jesus mostra pra gente que o que ele faz, ele mostra. Jesus é dono de toda glória, glória e de toda honra. Jesus não faz para ficar escondido. Então mandaram eles, né? Açoitaram eles, bateram muito neles e mandaram eles para prisão. E logo depois, quando descobriram que eles também eram romanos, eles quiseram, em segredo, mandar aqueles homens embora. Só que eles falaram em segredo, não foi em segredo, eles açoitaram eles publicamente e queriam mandar eles embora em segredo. Por quê? Então eles falaram que eles mesmos teriam que ir lá, né? Porque as coisas de Deus não ficam no secreto. As coisas que Deus faz é para ser exaltada, é para ser demonstrada. Se Deus faz algo na nossa vida, nós temos sim que testemunhar, nós temos que contar. Porque a glória que está na nossa casa muitas vezes também serve para outras pessoas. Se você não fala o que Deus fez na sua vida, como outros poderão saber? Como você poderá ajudar o seu irmão que está necessitando às vezes de uma palavra de Deus, de um conselho? Às vezes o coração da pessoa está fervorosa, querendo o caminho de Deus, só que ela fica ali, ai, mas eu queria pelo menos uma palavra. E você às vezes tem essa palavra e você segura essa palavra com você. Então, quando Deus faz algo na nossa vida, vamos colocar para fora, vamos mostrar, vamos exaltar o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é para ser exaltado. Deus já fez tantas coisas na minha vida e eu faço questão de exaltar o Senhor o tempo inteiro, porque se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Então, quando Deus fizer algo na sua vida, faz questão de mostrar, faz questão de exaltar o nome do Senhor. O nome de Deus tem que ser prioridade. Deus é dono do milagre. Deus é dono do impossível. É Deus que faz tudo. É Deus que dá, é Deus que tira, é Deus que faz, é Deus que move. Deus pode mover montanhas. Só depende da sua fé, só depende de você. É você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que demonstrar para Deus. É você que tem que convidar Deus para o lugar. É você que tem que mostrar para Deus, Senhor, entra. Senhor, faz. Eu vivo falando isso. Gente, tá chegando o fim dos tempos. Jesus tá voltando. Jesus tá anunciando, tá mostrando pra gente o tempo inteiro. Os sinais estão aí claros e nítidos para quem quiser escutar. Então você, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não colocou Jesus na sua vida, começa a colocar. Você vai começar a perceber que aquele vazio que você sente vai acabar. Aquilo que você tanto procura está bem na sua frente, só que você não percebe. Porque Satanás é astuto. Ele faz você ter lucro de coisas que não são bem-vindas, coisas que não são boas pra gente. Então, ele cega você, ele não deixa você ver. Começa a pedir para Deus tirar a cegueira espiritual que está nos seus olhos, as vendas que estão nos seus olhos. E você vai começar a perceber como Satanás vem te usando. Repreende isso, tira isso da sua vida. E que você tenha essa palavra como algo que você vem pedindo para Deus, uma direção que às vezes você pede. Pega essa palavra como uma direção, como um canal de bênção. E que você, a partir de hoje, mude a sua vida. Que você faz igual esses carcereiros fizeram. Como eu posso ter esse Deus? É só você aceitar Ele. A partir do momento que você aceita Jesus, Jesus começa a fazer na sua vida. Então que você fique hoje com essa palavra. E que você perceba que Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, começa a buscar e começa a fazer. E fique com Deus.